Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal do Diego de Berardino. A gente vai falar da vitória do FIA na Copa Marcel Duchamp, torneio que estava sendo disputado em Montevidéu, no Uruguai. E ele ganhou a última rodada, conquistou mais um título, né? A gente tinha trazido a vitória dele contra o Neuris lá na sétima rodada, ele acabou empatando a oitava e hoje mesmo acabou ganhando aí a última rodada contra o grande mestre da Sérvia, Strikovic, e conquistou mais esse título aí, uma grande sequência de torneios que ele vem fazendo. Então a gente vai dar uma olhada nessa partida, mas antes de a gente começar, já deixa seu like aí para não esquecer e se você não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, também antes da gente começar aqui a partida, né, vamos falar um pouquinho da sequência de títulos aí do FIA. Ele, desde outubro de 2022, ele vem num grande momento, uma sequência realmente incrível. Ele ganhou o Contaldi, um aberto bem importante em Cuiabá, em outubro, né? Depois, em novembro, ele ganhou o Campeonato Pan-Americano de Blitz e Rápidas, foi disputado em Florianópolis. Depois, em dezembro, ele teve uma sequência realmente insana. Ele ganhou o Duchamp, também no Rio. Ganhou o Campeonato Brasileiro pela quarta vez, em Recife. Atravessou o oceano e ganhou o Aberto de Lorca, na Espanha, antes da virada do ano. Em janeiro, ele jogou lá um outro torneio na Espanha, Roquetas del Mar. Esse aí ele não ganhou, mas ficou ali em sexto. Depois jogou o Floripa Chess Open, onde ele ficou em quarto. E agora, em fevereiro, ele acabou vencendo esse torneio no Uruguai. Agora, no início de fevereiro, a Copa Marcel Duchamp, com 7,5 e 9. E agora sim a gente vai dar uma olhada na partida decisiva que deu a ele o título de forma isolada. Então, ele jogou seu favorito peão do rei e o grande mestre da Sérvia, Strikovic, respondeu com D6 e ele jogou F4. E depois G5, a gente transpôs para um gambito do rei, né, que sempre foi uma abertura favorita do FIA, desde de criança ele joga o gambito do rei, mas de uma ordem diferente. Aqui ele jogou D3. As pretas fianquetaram bispo com G6, cavalo F3 e bispo G7. E aqui ele jogou bispo E2, o FIA permitindo aqui continuar, né, jogando na forma de gambito, porque aqui as pretas poderiam capturar o peão. Ele não pode recapturar porque está caindo em B2 aqui. E em seguida vai cair a torre em A1. No entanto, contra peão toma, ele poderia jogar C3, bloqueando o bispo. E aqui as pretas poderiam tentar defender o peão com G5. E se H4 defender ele com H6, seria bem no espírito do gambito do rei. As brancas têm alguma compensação pelo peão, mas as pretas estão tão firmes aqui, porque esse peão aqui limita bem o bispo e ganha bastante espaço na ala do rei, mas seria um jogo bem típico do gambito do rei. No entanto, o Strikovic escolheu jogar C5, não querendo entrar nas complicações de aceitar o gambito. Roque, cavalo C6, e o Fier agora trocou aqui no centro, abrindo a coluna F, e depois de D toma, a partida começou a tomar um caráter mais posicional. Parecia que um embate violento, né, por ser um gambito do rei, né, mas aqui o FIA escolheu um caminho mais estratégico. Ele jogou com C3, controlando a casa D4 e iniciando um plano aqui na ala da dama. Cavalo de G7, A3, né? Aqui ele quer jogar B4, começando aqui uma expansão na ala da dama.
As pretas jogaram A5 para impedir isso. E aqui ele fez um lance muito instrutivo. Ele acabou de jogar A3, mas depois de A5 ele joga A4 aqui. É curioso, né? Ele mexe 2 vezes seguidas o peão, mas aqui ele ganha essas 2 casas, a casa B5 e a casa C4, estão na mão dele, porque para as pretas jogar B5 agora é impossível por peão toma. Então essas casas se tornam fracas, né? As pretas seguiram com H6, então com o objetivo de colocar o bispo em E6 sem que tenha cavalo G5. Só que aí o Fia jogou bispo E3, atacando o peão de C5, B6 defende e dama D2. Agora ele dificulta por hora o roque das pretas, né? Se roque, agora está caindo o peão de H6. O Strikovic jogou bispo E6 e o Fia seguiu com cavalo A3, de olho nessas 2 casas que a gente mencionou agora há pouco. Torre A7 jogou o GM sérvio, um lance interessante para passar para D7. E de olho no peão de D3, que é um peão atrasado aqui na posição do Fia. O Fia jogou cavalo C4, um lance interessante aqui, né? E torre D7 jogou o Strikovic. Por que ele não tomou os peões, o cavalo aqui dobrando os peões? Poderia ser feito isso, tá? Por exemplo, trocando as damas aqui. Mas a longo prazo, né, as brancas, a maioria dos peões das pretas estão em casas pretas, né, o que torna as casas brancas de cor contrária, né, fracas, como B5 e D5. E quando você cede o seu bispo por um cavalo, aqui no caso, né, as casas brancas então ficariam ainda mais fracas, já que o bispo seria o principal defensor desse tipo de casa. Então, ao invés disso, as pretas jogaram torre D7, agora ameaça tomar, que está cravado o peão, e o Fia tirou a dama da coluna com dama E1. E aqui as pretas jogaram F5, é um lance ativo aqui, mas uma expansão um pouco, digamos assim, não foi feita no momento certo. Talvez aqui jogar algum outro lance, como cavalo C8 para defender em B6, e depois rocar. Também pede a passagem da dama branca para H4, aí você pode rocar, né? O roque direto, talvez dama H4 seja um pouco chato, mas o cavalo C8 seria uma alternativa boa aqui para as pretas. O F5, depois de peão toma, vão aparecer alguns problemas aqui na posição das pretas. Elas tomaram de cavalo. Se tomar de peão, dama G3 é muito forte. Ataca em G7, ataca o peão de E5 3 vezes. Ganharia aí já um peão. Mas depois de cavalo toma, outros problemas estratégicos aparecem na posição das pretas. A casa E4 agora é uma casa fraca, já que não há peões que possam defender essa casa aí, né? Então o peão de F desapareceu e o Fia vai tentar explorar isso em algum momento. Bispo F2, tirando do ataque do cavalo, roque, e cavalo de FD2, já de olho na casa E4 aqui. O Strikovic jogou cavalo D6 para trocar um dos cavalos brancos antes que chegue o cavalo em E4. Isso já não vai ser mais possível. Cavalo toma, torre toma. E aqui o Fia jogou bispo G3. Outro defeito, né, do F5 lá das pretas, agora o peão de E5 também é fraco. É um peão isolado e é uma debilidade que pode ser atacada. As pretas jogaram bispo F5 e agora o Fia foi com o cavalo para C4, atacando a torre. Torre D7 e torre D1. Então aqui o Fia tem uma boa vantagem posicional. Essas
poderoso cavalo em C4. Tem problemas as casas brancas aqui das pretas. A casa E4 é fraca também. A casa D5 pode ser um problema. O peão isolado em E5, mas não é uma posição perdida ainda para as pretas. Longe disso, ainda é possível lutar. Mas depois de bispo toma D3, tomando um peão que está atacado aqui 3 vezes, né? Dama, torre e bispo, e defendido 2 vezes, então é possível tomar esse peão. Como a gente vai ver com a sequência do FIA, ele vai ficar ganho. Era um pouco melhor voltar o bispo para E6, depois da troca das torres em F8, tomar de rei, dama F1, cheque, rei G8 e bispo F3, atacando o cavalo, podendo ir com o bispo para E4, também pressionando esse peão, né? Mas depois dessa troca aqui em C4 e a troca em D1, as brancas têm um final melhor, com um par de bispos aqui, mas talvez seja defensável aqui para as pretas esse final na luta aí pelo empate. Depois de bispo toma D3, torre toma F8, cheque, bispo toma F8, aqui o FIA achou um belo lance, que é cavalo toma B6. A dama estava sobrecarregada, né, defendendo o bispo e esse peão, e agora esse dama por B6, bispo por D3. Agora, apesar do material estar igual, as brancas estão ganhas aqui, por causa da fraqueza nas casas brancas. Ameaça tomar em G6, bispo C4, cheque, pegar a torre, dama E4, bispo toma E5, são muitas ameaças. Não adianta dar cheque aqui, porque bispo F2 cobre, atacando a dama, né? E depois vai tomar esse peão com cheque. Então, depois de cavalo toma B6, que ataca a torre, o Strikovic jogou torre D6 e o FIA jogou cavalo C4, né? Se bispo toma, é cheque. E as brancas têm vantagem decisiva. Mas também depois de torre D5, aqui o FIA jogou de maneira muito forte. Bispo G4, um lance excelente aqui, deixando o cavalo no ar. Ele está ameaçando um cheque poderoso aqui em E6. As pretas jogaram E4 para reforçar o bispo aqui. Se tomar o cavalo, bispo E6 cheque, rei H7, bispo toma torre, bispo toma bispo, C4, vai ganhar uma peça aqui por conta da cravada, com qualidade a mais e vantagem decisiva. Depois do G4, do lance E4 do GM Sérvio, o FIA jogou bispo E6 cheque, rei H7. E agora ele não teve pressa de tomar a torre, jogou um lance de melhor aqui da posição, dama F2, ameaçando o cheque. As pretas jogaram bispo G7, evitando o cheque. Agora sim ele tomou a qualidade e vai converter a sua vantagem material, né? Qualidade a mais, torre por bispo, com grande maestria. Agora ele tirou o cavalo do ataque para E3, dama B3 e bispo D6, atacando o peão de C5. As pretas tentaram cavalo E5 com uma tentativa aqui, talvez de cavalo G4, né? Atacando a dama e o cavalo, e se o cavalo das brancas tomar, a torre está caindo em D1. Por isso o FIA tirou a torre do ataque com torre E1, e depois de cavalo D7, defendendo em C5, ele jogou outro lance muito forte, que é cavalo F5. De olho no bispo de G7, e se tomar, dama toma cheque, ganha um peão, porque vai ganhar o cavalo em D7, e o rei preto está totalmente exposto. Depois de cavalo F5, bispo F6, outro lance bem legal aqui do FIA, bispo E7, querendo trocar esse bispo, principal defensor do rei das pretas. Bispo toma, cavalo toma, rei G7, jogou o GM Sérvio, e dama G3, ameaçando tomar em G6. E aqui, já numa posição perdida, o
o Strikovic jogou dama E6. E agora, depois de dama toma D3, aproveitando a cravada aqui, as pretas abandonaram. Se tomar o cavalo, dama toma E4. Num final totalmente ganho para as brancas, com qualidade peão a mais. Então, uma grande vitória aí para o FIA. Mais um título aí para o seu currículo. Outra grande performance lá no Uruguai. Então é isso. A precisão dessa partida foi 93,7% para as brancas, 85,4% para as pretas. Então, uma bela vitória do FIA, mais posicional dessa vez. Então é isso. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.